Existe um momento na vida em que você começa a perceber que algo dentro de você não está sob o seu controle. Não é o mundo, não são as pessoas, não é a falta de oportunidade. É algo mais silencioso, mais íntimo, mais profundo. Uma sensação estranha de que existe uma força interna conduzindo seus pensamentos, influenciando suas decisões e moldando suas reações sem que você perceba. Como se houvesse um outro você vivendo aí dentro, tomando decisões por você enquanto você acredita estar no comando. Esse outro eu não grita, não aparece, não se manifesta de forma clara. Ele sussurra. Ele age nas sombras da sua mente. Ele aparece quando você decide adiar algo importante, quando você sente medo sem motivo aparente, quando você duvida da própria capacidade mesmo sem provas. Ele está presente quando você aceita menos do que merece, quando você escolhe o caminho mais fácil, quando você se conforma com a vida que leva mesmo sabendo que poderia estar muito mais longe. O mais assustador é que você nunca foi apresentado a ele. Ninguém te ensinou que essa força existia. Desde a infância, você foi aprendendo a conviver com pensamentos limitantes, medos herdados, crenças impostas e dúvidas que nunca foram realmente suas. Aos poucos, esse outro eu foi ganhando espaço, foi se fortalecendo, foi assumindo o controle sem que você percebesse. E quando você finalmente percebe, já está vivendo no piloto automático há anos. Você começa a entender que muitas das suas escolhas não foram escolhas conscientes. Foram respostas programadas. Foram reflexos condicionados. Foram decisões tomadas por essa parte escondida da sua mente que aprendeu a temer, a duvidar e a se proteger a qualquer custo. Esse outro eu não quer que você cresça. Ele quer que você fique seguro. Ele quer que você permaneça no conhecido. Ele quer que você evite riscos, mesmo que isso custe seus sonhos. E então algo muda. Um pensamento diferente surge. Uma inquietação começa a crescer. Você passa a questionar suas próprias reações. Passa a observar seus próprios medos. Passa a notar padrões que antes pareciam normais. E nesse momento, você começa a perceber que talvez não seja você quem esteve no controle até agora. Essa descoberta é desconfortável. Porque ela exige responsabilidade. Ela exige que você pare de culpar o mundo, as circunstâncias, o passado. Ela exige que você olhe para dentro e reconheça que existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua mente há muito tempo. Uma batalha entre quem você realmente é e quem esse outro eu te fez acreditar que você era. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Não quando o mundo muda. Não quando as oportunidades aparecem. Mas quando você percebe que precisa retomar o controle da própria mente. Retomar o controle da própria mente não é um processo rápido, nem confortável. Na verdade, é um dos processos mais difíceis que alguém pode enfrentar, porque exige que você confronte aquilo que passou anos evitando enxergar. Exige que você observe seus próprios pensamentos como se estivesse olhando para outra pessoa. Exige que você identifique quais ideias realmente nasceram de você e quais foram plantadas aí ao longo da vida sem que você percebesse. Você começa a perceber que muitos dos seus medos não têm fundamento real. Eles são ecos de experiências passadas, de opiniões alheias, de fracassos antigos que ficaram registrados na sua mente como alertas permanentes. Esses alertas, que um dia serviram como proteção, hoje funcionam como correntes invisíveis que limitam seus passos. E o outro eu, aquele que sempre buscou segurança, usa essas correntes para manter você exatamente onde está. Nesse momento, você entende que a maior prisão que existe não tem grades, não tem cadeados e não tem paredes. Ela existe apenas na sua mente. E enquanto você não reconhece isso, continua tentando mudar o mundo ao seu redor sem perceber que a verdadeira mudança precisa acontecer dentro de você. É aqui que a virada começa a acontecer. Você passa a observar seus pensamentos antes de acreditar neles. Passa a questionar suas dúvidas antes de aceitá-las como verdade. Passa a notar quando o medo tenta assumir o controle das suas decisões. E, pela primeira vez, você começa a perceber que tem a capacidade de escolher qual voz vai ouvir. A voz do outro eu, que sempre fala em tom de proteção, dizendo para você não tentar, não arriscar, não mudar. Ou a voz mais silenciosa, mais firme, mais verdadeira, que sempre esteve aí, esperando que você finalmente a escutasse. A voz da sua consciência real, da sua capacidade verdadeira, do seu potencial que ficou adormecido por tanto tempo.
Essa escolha começa a mudar pequenas atitudes, pequenas decisões, pequenos comportamentos diários. Você começa a agir mesmo com medo. Começa a fazer mesmo com dúvida. Começa a avançar mesmo sem garantias. E cada pequena ação vai enfraquecendo aquele outro eu que sempre dominou suas reações. Você percebe que não precisa eliminar o medo. Precisa apenas parar de obedecê-lo. Não precisa deixar de sentir insegurança. Precisa apenas não permitir que ela decida por você. Essa mudança interna é silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque ela altera a forma como você enxerga a si mesmo, consequentemente, como você enxerga o mundo. Com o tempo, você começa a notar que as situações externas continuam as mesmas, mas sua reação a elas muda completamente. Aquilo que antes te paralisava agora se torna apenas um obstáculo comum. Aquilo que antes parecia impossível agora se torna apenas um desafio. E aquilo que antes você acreditava não ser capaz de fazer, começa a se tornar parte da sua nova realidade. Essa é a verdadeira libertação. Não é uma mudança externa. É a retomada do comando interno. É o momento em que você entende que sempre teve o poder, mas nunca havia aprendido a usá-lo conscientemente. O momento em que você percebe que o maior inimigo nunca esteve fora, mas sim dentro da sua própria mente, disfarçado de proteção, disfarçado de cautela, disfarçado de prudência. E quando você finalmente entende isso, algo muda para sempre. Você deixa de viver no piloto automático. Deixa de reagir por impulso. Deixa de aceitar pensamentos prontos. E passa a construir, de forma consciente, a pessoa que realmente deseja ser. Essa é a batalha silenciosa que quase ninguém percebe que está travando. E é exatamente essa batalha que define quem continua vivendo limitado e quem decide, finalmente, assumir o controle da própria história.